Olá, bom dia, boa tarde, que a luz esteja conosco e ela está entre nós. Essa é uma certeza que nós temos, uma das poucas. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui pelo Instituto Ivan Martins, dentro do Consciência Paranormal. Falando dessa paranormalidade, espiritualidade, mediunidade, e sempre lembrando que eu só sei que nada sei, e nesse nada saber vou construindo o novo, uma ponte. E vou aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sobretudo vou desaprendendo muitas coisas que fazem peso na minha vida, né? Assim como vocês também vão se livrando de pesos da vida de vocês. A vida é sobre isso, sobre se livrar de assuntos, né, de histórias que já não fazem mais sentido, só pesam, né? Às vezes carregamos tanta porcaria, tanto peso, que a gente esquece qual é o nosso verdadeiro objetivo na vida. E isso passa muito pelo perdão, né? Passa muito pelo perdão. Então, antes de eu falar sobre o assunto de hoje, que é a arquitetura da alma, e falar sobre entre o perdão e o despertar, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, evidentemente, mas avisar que isso é uma gravação, né? E espero que vocês assistam até o final. Vocês podem deixar os likes de vocês, que nós agradecemos muito. Deixem os likes, deixem comentários. Só não deixem perguntas, porque não terei como responder, né? Evidentemente. E nem perguntas psíquicas para o final. Se alguém desejar alguma pergunta psíquica, pode deixar e eu respondo depois, né? Vocês podem mandar aqui para o telefone do estúdio, né? As perguntas. E de onde eu estiver, eu respondo vocês. Se quiser alguma coisa urgente, né? Sim, Estarei à disposição de vocês. isso. Tá certo? Mas não mandem no chat, porque não vai ter como responder, ok? Lembrando que é uma gravação. Estou num procedimento especial da magia, né? Nós estamos no inverno, lá no outro hemisfério, né? Então eu estou indo em direção a isso. Estou indo em direção à prática da minha magia. Essa magia natural que hoje nós estamos aí falando durante todos esses dias, falando sobre o lançamento do curso que foi feito há pouco tempo, do curso de magia natural, né? Ivan, mas eu tenho que fazer esse curso, eu devo fazer esse curso, você não tem nada, você não deve nada, né? Agora, eu preciso fazer, todos nós precisamos. Nós tivemos uma ligação muito forte no passado com magia natural, todos nós. Todos nós tínhamos uma ligação muito forte, mas nós fomos perdendo, né? O advento do cristianismo, que esqueceram de falar sobre o que Jesus falava, né? E começaram a falar aquilo que a igreja, que a doutrina, que a política que tomou conta da igreja queria falar, e houve uma lavagem cerebral. Então nós esquecemos como proteger a nossa família, proteger os nossos filhos, a nossa casa, né? O nosso negócio, o nosso empreendimento e a nossa própria vida. Então a magia natural nos devolve isso. Através de práticas simples, práticas diretas, objetivas, fugindo daquilo que hoje se convencionou, né? Que tudo é aquele curso especial que você faz com aquela pessoa especial e sempre tem um mais, né? Sempre tem o plus. Você faz o curso A, depois você faz o A plus, o A plus, aí chega no B, faz o B plus, aí você faz a revisão do A plus 2. E assim você vai. Quase iPhone, né? É quase um iPhone. Você vai reformando. Então, o psicologia natural não tem isso, né? Ele se basta, ele é um, né? E então não tem essa pegadinha, né? Porque é isso que acontece nesses cursos. Quando você para de fazer o curso novo, a responsabilidade é tua. Foi você que não fez, então você não alcança os objetivos. Se você for atrás desse posto, você vai fazer curso até o resto da tua vida e não aprender nada. É assim que funciona. Mas, enfim. Então o curso está aí, super importante. Se você mora no exterior e o seu marido ou sua esposa fala outra língua, você pode oferecer para o seu amigo, para sua amiga, que nós já temos em inglês, está saindo em francês, sairá em alemão, sairá em várias línguas, espanhol e também mandarim e hindi. Quer dizer, qualquer parte do mundo, né? Qualquer pessoa vai poder fazer esse curso, porque são os idiomas mais falados no mundo e a grande maioria das pessoas tem acesso a essas línguas, né? Então, por enquanto, são essas que vão sair. Já saiu em inglês, sairá agora em francês, em seguida alemão, tá? Não, em seguida francês e em seguida depois alemão.
Então, português, inglês, francês, alemão. Depois espanhol, e depois mandarim e depois hindi. E todos vão poder aproveitar. Tá certo? Tem a descrição no vídeo aí. E venha fazer parte. É um curso completo, um curso muito bem estruturado, muito bem feito e super vale a pena. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E fala das coisas que nós já soubemos um dia e que, infelizmente, 99,9% das pessoas esqueceram. Mas se vocês acham que vocês vão começar a fazer magia, eu tenho um pequeno toque para dar a vocês, vocês já fazem. Então vocês não tenham consciência, vocês já fazem magia. Então vamos fazer magia boa, né? Magia consciente, magia de presença, né? Intencional, que molda a vida, modela a vida como um todo. Então simplesmente começar a fazer bem feito, porque mal feito todo mundo faz. Cada palavra, cada pensamento é um ato mágico, é uma intenção, e é uma bruxaria, é uma magia, é uma feitiçaria. É preciso que a gente entenda como agir isso em benefício próprio. Com os banimentos, né? Para proteger a casa, a família, enfim. Super vale a pena. Vamos falar também do Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. O livro de cabeceira para quem deseja uma grande transformação. Você está passando por dificuldades financeiras? Você está passando por dificuldades emocionais, espirituais, seja que nível for? Falta perdão. Não é aquele perdão piegas da religião, não. É o perdão consciente, é o perdão presencial, onde nós decidimos mudar o ciclo da vida, né? Nós devemos aproveitar os ciclos e mudar o circuito da vida. A gente muda a direção da vida, a gente muda aquilo que está nos atrapalhando, né? Nós nos desvencilhamos de todo o peso, de toda a culpa e passamos a nos perdoar sempre que houver uma dor, há uma falta de perdão por si mesmo pelo outro. Então esse é o livro de cabeceira para quem deseja um salto quântico, para quem deseja uma grande mudança de verdade. Tá certo? Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Esse livro você consegue diretamente comigo, para quem tem meu contato, com o Rafael, para quem tem um contato aqui do estúdio, que são todos vocês, para quem está em sala de tratamento. Não deixem de renovar as suas salas, não deixem, não é? De vivenciar essa sala se você ainda não conhece. E deixe os seus depoimentos aqui, suas perguntas, sim, né? Perguntas agora é difícil porque estamos, né? Não estamos ao vivo, mas deixe os depoimentos, né, Rafael? Sim, Conte a sua experiência com com a sala, acho que certeza. isso é importante, né? Eu leio tudo isso, não pense vocês que isso passa batido. Tudo que vocês escrevem eu leio, dou atenção, porque é necessário. É embasado nisso que eu norteio todo o meu trabalho, naquilo que vocês me informam. Se a pessoa pergunta, Ivan, você manda um relatório sobre o que aconteceu com a sala? Eu falo, bom, se eu precisar dizer para você o que aconteceu com você, não aconteceu, né? É você que precisa me dizer o que aconteceu com você. É você que dá o depoimento, né? Vocês acostumaram com esses papelzinhos coloridos emitido por máquina, gente, emitido por computador? Nós não somos um chip, nós não somos um aplicativo, né? Pelo contrário, nós somos pessoas. Os templos têm dezenas de meninos e meninas trabalhando aqui, trabalhando em Goiânia. Então é um trabalho muito sério, um trabalho muito digno, muito responsável. Nós não somos uma máquina de emissão por computador, né? Nós fazemos um trabalho muito sério. Então é dentro dessa seriedade que nós trabalhamos. Tudo bem quem trabalha com computador, quem crê em computador, né? Nós fazemos um trabalho muito sério. Nós estamos longe dessa questão de computador. Então não espere um papelzinho colorido no final do ciclo. Vocês sabem que são 28 dias do momento que vocês adquirem, vocês sabem quando terminam. Se manifestem, né, Rafael? Sim, Se manifestem conosco. comentem. Comentem, façam suas renovações. Quem já alcançou o que queria e está satisfeito, ok. Quem não alcançou tudo o que queria, continue, né? É por isso que elas têm preços populares, para que todos possam participar, né? O preço é o só para o mundo inteiro. Todo mundo paga a mesma coisa, tá certo? Não faz diferença se você é americano, se você é europeu, se você é asiático, se você é da Oceania, não interessa, da África, não interessa, do Brasil, do sul do Brasil, do nordeste do Brasil, o preço é um só.
Então todos têm acesso, porque foi feito para que todos tivessem acesso em qualquer que fosse o lugar do mundo onde a pessoa vive. Então venha conosco, venha fazer parte. Então, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, Então, pessoal. bom dia, pessoal. E vamos seguir, né? Arquitetura da alma. A gente precisa entender, né, gente? Compreender os diferentes níveis da própria alma e como eles influenciam sentimentos, decisões e energia no nosso dia a dia. Então, perceber camadas da alma. Nós não somos uma coisa só, né, gente? Nós não somos só amorzinho, não somos só luzinha. Nós temos as nossas sombras, nós temos as nossas questões. Falamos esses dias todos e ainda vamos falar sobre isso. E a gente compreender quem nós somos na fila da coxinha, como a gente brinca muito aqui, é a gente dar o primeiro passo no sentido de solucionar o que precisa ser solucionado, né? Então, quando a gente entende as influências internas e externas, então é entender essas influências. O que é meu? O que é meu? O que está moldando a minha vida? O que é que vem de fora? Quais são as influências externas que estão, né, beneficiando ou prejudicando a minha alma? Né? Então a gente precisa reconhecer, né, quais são essas camadas, e depois de entender essas camadas, entender as influências, né, tanto internas como externas. Muitas vezes o que influencia a nossa alma são os nossos contratos, é aquilo que nós queremos ser a verdade absoluta. E eu digo a vocês sempre, tome cuidado com verdades absolutas. Vocês já viram o cuidado que eu tenho aqui de dizer a vocês, para vocês peneirar tudo que eu falo? Peneirem tudo que qualquer espiritualista falar. Preste atenção. Eles não são responsáveis pelo que você escuta, mas vocês são responsáveis pela forma que escuta e como vocês buscam se certificar disso. E se não recuar no coração de vocês, se não ecoar no coração de vocês, não tem porquê, né? Então, vocês são responsáveis por aquilo que vocês escutam e naquilo que vocês creem, né? Ninguém vai se responsabilizar espiritualmente por vocês. Não tem como, não existe essa possibilidade, né? É vocês que têm que compreender, é vocês que precisam entender, né, quais são essas camadas da alma, o que vem de fora e o que vem de dentro, né? Eu estou assim porque eu estou sendo influenciada por quem? Pelo quê? O que está me amedrontando? O que está me fazendo bem, né? E começar a selecionar isso, né, gente? Canso de falar para vocês. Se a espiritualidade te fizer mal, tá na hora de você mudar de canal. É. Olha, né? Às vezes as pessoas reclamam, Ivan, mas é que às vezes eu assisto um canal ou outro, cada dia é um assunto diferente, cada um vem e fala uma coisa, já não sei mais no que crer, no que acreditar. É porque vocês confundem, às vezes, canais de espiritualistas com show de horrores. Tem muitos canais hoje que são show de horrores, né? Então, para manter as novidades, sujeitam vocês a qualquer coisa. Mas vocês têm o direito de falar: olha, vocês estão pesando a mão. Olha, toma cuidado, vocês vão fazer um favor pro canal se vocês fizerem isso. Vocês não prestam atenção no que vocês estão levando aí, não? Vocês não prestam atenção? Ó, essa pessoa tá aí sempre falando a mesma coisa, sabe, inventando história, cada dia uma história diferente para estar aí. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão matando o canal, vocês estão matando a possibilidade de manifestação espiritual verdadeira. Isso aí virou o quê? Uma vitrine de loja? O que virou isso aí? Né? Então a gente vê que está havendo uma presepada muito grande dentro desses ambientes espirituais. Então salve-se quem puder. Né? Então eles não são responsáveis por vocês. Vocês são responsáveis pelo que escutam. Como trabalha isso na cabeça de vocês. Né? Senão fica cada dia vocês correndo atrás de uma coisa, não fazer mais nada da vida. Vocês vão só ficar correndo atrás de um monte de espiritualista maluco que não tem noção nem do que está falando. Né? Se eu tenho alguma coisa para entregar para vocês, gente, eu entrego. Por que eu tenho que inventar todo dia um produto novo para te entregar? Como assim? Né? A bola da vez é essa agora? O que isso vai contribuir na minha vida? Sabe? A gente precisa ter discernimento. Né? E nisso a gente tem que reconhecer os padrões antigos
Eu quebrei a cara porque ontem, espiritualmente? O que estava faltando eu perceber? O que eu fiz ontem que eu acho que eu não estou fazendo hoje? Mas na verdade eu estou fazendo que eu estou seguindo os mesmos passos. A mesma trajetória. Eu ainda creio que o outro vai resolver a minha vida. Não sou eu não, é o outro. O outro tem a luz, a iluminação, eu não tenho nada, eu não sei nada. Né? O que é que está faltando me perguntar espiritualmente? O que isso está realmente acrescentando na minha vida? O que eu escutei há 3, 4 meses atrás, 1 ano atrás, ressoa com o que eu estou escutando hoje? Tem lá com crá? Ou cada dia é uma coisa solta no mundo? Ou cada dia é a bola da vez? É como eu vou ganhar dinheiro hoje, às custas daqueles que me seguem? Qual que é a história? De onde vem essa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, começar a pensar se tua alma está sendo reconfortada ou se você está tentando procurar conforto com zero esforço dependendo de alguém. Né? Por que isso seria permitido nesse mundo, né? Por que isso seria permitido nesse mundo? Então seria inclusive uma desonestidade divina, né? Que alguém viesse com esse poder de dominar a sua mente e só ela pode resolver aquilo. Complicado. Quando vocês passam por mim, a primeira coisa que eu faço é dizer a vocês, eu vou dizer como que vocês vão se livrar de todos nós espiritualistas. Quem tá aí que já passou por mim sabe que eu faço isso. Né? Vocês acham que eu fico alegre quando vocês vêm para a segunda, terceira consulta? A ordem é nem marcar. Só marca quando é alguma coisa muito séria. Por que a ordem é nem marcar outra consulta? Porque subentende que com a primeira vocês encontram o caminho de vocês. Que orientação para isso eu dou. Né? Mas a pessoa vem com a mesma questão 1 ano depois, 2 anos depois e não toma as atitudes de mudança, né? É por isso que eu não... Tem pessoas que eu simplesmente tento marcar e eu nem marco mais. Por quê? A pessoa já sabia o que estava a ser feito. Não fez, né? Então não adianta eu ficar insistindo. A pessoa vem para desabafar, procura um padre, um pastor, né? Um psicólogo, um psicanalista, né? Que esteja trabalhando. Eu não estou atendendo nessa área agora. É mais fácil, né? É mais fácil do que ficar insistindo na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla, infinitamente, né? É aquela história, a pessoa fala, eu vi o seu espetáculo 10 vezes. Você não entendeu da primeira, não? Foi isso? Foi falta de entendimento? Então, gente, reconhecer que a gente tem padrões de dependência e trabalhar isso, acho que é um dos principais motivos, uma das principais causas, né, de transformação da alma. É quando nós entendemos quem nós somos na fila da coxinha, né, para a gente poder eliminar esses padrões antigos. E mais uma coisa, temos que equilibrar pensamentos, sentimentos e ações. O que esse pensamento me traz como sentimento? O que esse sentimento me traz como ação? Dá pra gente pegar uma linha de ação nisso daí, né? O meu pensamento gerou um negativo, que gerou uma negação, que gerou uma reação, que muitas vezes é negativa, de ataque, né? Eu machuquei os meus sentimentos, machuquei os sentimentos da outra pessoa, e já não obstante eu agi, eu tomei uma ação negativa. Então nós temos que equilibrar esses pensamentos, para que eles se tornem positivos, para que traga sentimentos de luz, automaticamente ações iluminadas. Né? A alma tem essa consciência. A alma sabe da sua fragilidade, ou vocês acham que a alma não conhece a sua fragilidade? Mas é que a alma encarnada se torna espírito. E às vezes espírito de porco, né? E tem gente que pelo amor de Deus, tem gente que parece uma panela de pressão, sempre pronta a explodir.
Qualquer vazamentozinho ali, ela explode. Assim são as pessoas. Assim é a vida de muita gente, né? E a gente precisa usar a consciência da alma para tomar decisões. Esse é um ponto-chave. De que forma eu estou tomando as minhas decisões? De que forma eu estou tomando as decisões do meu dia a dia? De que forma eu estou olhando a vida? De que forma eu enxergo o outro? O que eu quero enxergar no outro? E tem isso também, né? Não é nem sobre o que eu enxergo, é como eu quero enxergar o outro. Então, esse é um assunto, né? Essa arquitetura da alma, ela vai passar sempre isso, em perceber as camadas da alma, né? Se entender dentro dessas camadas que nós somos uma cebola, né, gente? Dentro de nós tem todos os anjos e tem todas as sombras, a escuridão do mundo, né? Foi perguntado a um sábio por que nós reagimos de maneiras positivas e negativas. O sábio respondeu, né? Que nós temos dentro da gente um cordeiro e um leão. Quem que nós estamos alimentando? É o que a gente alimenta e que sai pela boca. Entra pelos olhos, entra pelo ouvido. É o que a gente alimenta. Então o que é que você está alimentando? Né? Ora a gente alimenta o leão, né? Opa, e como alimenta? E ora a gente alimenta o cordeiro. O que você está alimentando mais vai ser a sua natureza. E o mundo vai te responder de acordo com a sua natureza. Pessoas agressivas recebem agressão de volta. Pessoas amorosas recebem amor de volta. Pessoas que transitam na luz recebem a luz de volta. Pessoas que transitam na prosperidade recebem prosperidade de volta. Pessoas que transitam na iluminação recebem luz de volta. E assim é a vida, simples. Para quem transita na escuridão, quer o quê? Meter a cara no muro e arrebentar, né? Não é isso? Tem gente que vê o mundo como um vidro transparente. Vai andando, vai metendo a cara. Até que uma hora chata o nariz num vidro muito limpo, né? Igual um passarinho inocente que tá voando e vê uma vidraça, ele se vê na vidraça ou vê um, ou vê alguma coisa refletindo na vidraça e se arrebenta. Eu fui obrigado a tirar vidros que eu tinha num solar que eu tenho na minha casa, em Goiânia. Por quê? Porque os passarinhos se viam e batia até quebrar. Quando um quebrou o pescoço, o segundo quebrou o pescoço, eu falei, não, chega. Aqui nenhum passarinho vai quebrar o pescoço mais, né? Vou tirar esses vidros daqui. Mas muita gente vive nesse espelho do ego, da vaidade, se arrebentando, quebrando o pescoço, sem saber o que está fazendo, né? Ou consciência também. O que é consciência, o que é inconsciência, né? Agora você tem que ver se a pessoa está presente naquela consciência, né? Se é no aqui, no agora, ou se está viajando no tempo e no espaço. Ela não percebe suas camadas, ela não entende as influências do que é de fora, do que é de dentro, o que está pegando, o que está soltando. E a gente só vai vivendo, né? Ou sobrevivendo sem o tracinho, né? Só sobrevivendo mesmo. Vivendo de qualquer jeito. Aí desconhece os padrões antigos, né? E não busca equilibrar pensamento, sentimento e ações. Tem gente que acha que tudo que fala tem direito de falar do jeito que quer falar. E nós temos que ter aquele equilíbrio, que tudo que você disser, você dá abertura para ouvir de volta. Se você agride através da palavra, adivinha? A palavra volta através de agressão. Se você agride através de ações, ações virão para você. Então, fazer um projeto arquitetônico da alma é a gente entender essas nuances. E assim, mudar, né? Seja o que for que estiver atrapalhando, atravancando o seu progresso espiritual, a sua evolução. A alma só cresce onde ela acha espaço. E como eu disse, veja o que você está alimentando. Se é a fera, né? Ou se é o cordeiro. É isso, Rafael. Vamos às perguntas? Vamos mais para as perguntas. Essas perguntas são perguntas selecionadas que vocês sempre mandam pra gente. E nós selecionamos algumas. Vamos para a primeira, então, que mandaram.
O que significa camadas da alma? Olha, são diferentes aspectos de quem você é, né? Então, emoções, pensamentos, memória, energética, intuição, tudo são camadas da alma, né? Essas são as camadas. Você entende por emoção que tem as emoções positivas, emoções negativas, pensamentos positivos, pensamentos negativos, memória do que é bom, memória do que não foi bom, né? A gente mantém aquela memória fixa e muitas vezes é falta de perdão e memória energética, né? Porque é aquilo que quando doeu num tempo e você relembra, dói agora. Isso é falta de perdão. Então, quando a gente fala de camadas da alma, a gente está falando de tudo isso junto. Sim, Rafael? Ok. Como percebo minha alma sem me confundir com pensamentos? Bom, são sensações, sentimentos, intuição que vem sem esforço, né? Simplesmente vem, né? Então, separando do que é pressão externa, porque muitas vezes é a pressão externa. É o medo, é aquilo que você está vendo no dia a dia ali, e você começa a fazer conjecturas, né? Você começa a juntar lá com cada crá, né? Então você começa a juntar as coisas e começa a projetar para você um destino. Então não é uma coisa que veio da intuição, que veio da naturalidade, não. É um projeto que você faz de vida, baseado na escuridão que você está vivendo na luz. Essa é a diferença. Crucial. Por que às vezes me sinto dividido internamente? Porque diferentes partes da alma podem querer coisas diferentes. Esse é um problema. Então perceber ajuda a integrar isso. Gente, nós somos seres humanos, né? Então, às vezes, a gente não tem uma vaidade em determinado aspecto, tem em outra. Quantas pessoas têm vaidade espiritual, orgulho espiritual, arrogância espiritual, narcisismo espiritual, e na verdade quer fazer o caminho do bem, o caminho do amor, mas confunde isso. Leva isso para um lado pessoal, para o lado egóico, né? O ego negativo. Então, muitas pessoas fazem isso. Então, entender isso já é bastante difícil, né? Porque entender já é bastante difícil. E integrar tudo isso porque não tem sombra que não tenha seu valor. Toda sombra é valorosa porque nos ensina a lançar luz sobre ela. Se tem sombra, tem que ser curado, tem que ser tratado. É por isso que nós podemos ter nuances e diferenças, né? Nessas questões da alma, né? Nessas, nessa essa divisão interna, que ao mesmo tempo que nos leva à espiritualidade, nos leva à materialidade, né? Muitas pessoas vivem nessa agonia, né? É o que eu digo muitas vezes, é a pessoa lutando pelo pão, mas pelo pão, não o pão, né, do dia a dia, não. Para juntar pão, feito um esquilo junta nozes, a pessoa junta o pão. E ela faz isso de segunda a sexta. E vai um dia por semana no templo, onde ali ela se realiza espiritualmente. Então ali ela fala o contrário daquilo que ela fez a semana inteira. Então o ser humano é assim, o ser humano muitas vezes é tomado por uma hipocrisia que ele nem entende como hipocrisia, ele entende como naturalidade isso, né? Mas é hipocrisia, né? Nós somos tudo isso, nós somos a necessidade do plano material, nós somos os nossos medos, nós somos as nossas inseguranças, somos as nossas realizações, nós somos essa salada, né, gente? É assim que funciona. Como saber se estou agindo de acordo com a minha alma? Quando você sente clareza, quando sente paz, energia fluindo, sem tensão desnecessária, porque existem tensões, a vida está sob tensão. Às vezes você escuta uma notícia, você entra em tensão, você fala: "Ainda existe isso? Que absurdo", né. Como é que isso pode ter acontecido? Como é que isso pode ainda, estar no nosso meio? Como é que isso pode estar acontecendo? "Ai meu Deus, o que que vai ser de nós? O que que vai ser do mundo? O que que vai ser da minha vida? Ó céus, ó dor, ó vida", não é isso? Então quando você consegue, se livrar dessa canalização do negativo,
você sabe que você está agindo de acordo com a sua alma. A alma não quer nada disso, tá, gente? O espírito encarnado, muitas vezes, perde a consciência, sempre, né? Muitas vezes não perde a consciência do que a alma realmente quer. E vai seguir aquilo que a sua ignorância plantou no passado, numa outra encarnação, ou mesmo nessa vida. É, é possível mudar padrões antigos da alma? Sim, desde que você assuma a responsabilidade, né? Assuma. eh, Assuma o controle das suas emoções, né, gente? A gente pode controlar as emoções, né? Com decisão. Aí aprendizados não tem. Ninguém é obrigado a nada, gente. Se você é hoje um escrotão, uma escrotona, né? Que tem muito por aí, né, Rafael? E você julga todo mundo, taca pedra em todo mundo, você escolhe o sofrimento, escolhe falar mal ao invés, né, de lançar luz e tudo mais, você pode mudar isso agora, já, nesse momento. Qualquer pessoa pode mudar, qualquer pessoa. Chico Xavier já dizia: "Ninguém pode mudar o que foi, mas o que ainda vai ser, é construído agora". Então você pode mudar completamente, não importa o que você plantou até aqui, né. Colha, não tem outro jeito, mas o que você vai plantar daqui em diante também é responsabilidade tua, então plante o melhor hoje, não é. Você quer uvas? Plante uva. Vai plantar o quê? Mamona? Você vai recolher mamona. É só saber o que tá plantando, gente, não tem segredo. Gente, não tem segredo, é o que planta. É como você planta, é como você planta que funciona. É sobre isso sempre. O que fazer quando sinto conflitos internos fortes? Preste atenção no que a sua alma quer em cada camada. E respeite isso. Ninguém nasce sabendo. Todos nós estamos em aprendizado. Todos nós estamos em constante aprendizado. Então, o que parece ser negativo em algum momento, naquele pedacinho da sua alma, naquela fatia, naquela camada, de repente é o impulso que você precisa, porque quando você entende aquela camada, você parte para a próxima. E vai trabalhando essas camadas. O que é a nossa vida se não trabalhar essas camadas eternas que nós temos, né? Que estão sempre se renovando, ou com luz ou com sombras. Então vamos jogar luz sobre tudo. Vamos cuidar do que a gente fala, vamos cuidar da forma como a gente age, né? Aqui e agora. Presença, gente, joga tudo no presente que tudo vai dar certo no futuro e o passado já era. Enquanto vocês não entenderem que passado é no passado, presente é o que vocês têm e futuro é o que Deus, né? O que Deus já nos deu, que é a possibilidade de construção, né? Desse futuro. Então, quando vocês entendem isso, mudou tudo. Tá tudo certo. Como identificar quando minha energia está desalinhada? É quando você vê que você tá preso, que alguma coisa não tá bem, que você tá sem caminho, tá sem ação, né? Você se sente cansado, irritado, alguma coisa não tá bem, ali você sabe. Tá claro que você tá desalinho ali, né? Pessoa que tá com alinhamento energético, gente, não tem essa sensação. Não tem essa sensação de perda, de sofrimento, não tem. Isso não existe. Sim. Como identificar minha alma sem mudar tudo ao redor? Olha, primeiro que você pode equilibrar a sua alma sem mudar o que está à sua volta, tá? Você pode fazer isso. Com pequenas escolhas conscientes que já transformam os padrões internos. Agora, o que vem de fora, né? As coisas que mexem com a sua alma, você tem que assumir responsabilidade pelo que é seu, né? Escolhas, limites, claros, né, sem desencadear, sem desconectar da vida. É uma questão de você se conectar ali. Você pode. É sobre mudar você. Gente, não tem como eu mudar o mundo, não tem como eu consertar o jardim de todo mundo, então eu conserto o meu.
Não tem como eu mudar a vida de todo mundo, eu mudo a minha. Não tem como o mundo se adequar a mim. Você quer ver o tanto que uma pessoa sofre, quanto mais ela tentar adequar o mundo a ela. A gente se adequa ao mundo. A gente tem que viver em sociedade, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Então guarde as suas determinações absolutas para você, para tua casa, para tua vida. Nem para tua família, não, para tua vida, para você. Faça com você o que você quiser. Agora o mundo ele tem o tempo dele, as pessoas têm o tempo dele. Cada um está num grau de evolução diferente. Então mude você, você muda o mundo. O mundo é isso. É cada um cuidando do seu próprio jardim, deixa o jardim dos outros criar mato. Porque se você for tirar o mato do jardim do outro, cresce no teu. Como lidar com influências externas que mexem com a minha alma? Como? Como lidar com influências externas que mexem com a minha alma? A gente é da mesma coisa que você lida com as influências. Tá falando de influências externas? A forma que você lida com as internas. Isso vai mudar o que na minha vida? Isso vai mudar o que em mim? Isso vai mudar o que em mim? Tá? Isso diz respeito a mim ou diz respeito ao outro? A quem diz respeito isso? Quando você entende isso, é fácil lidar. Você desconecta com aquela realidade. E você passa a viver a sua realidade. Olha, gente, não importa o que aconteça no mundo, o seu mundo interior só você entende. É só você que entende, só você que sabe moldar o que vem de fora. E o que vem de fora não pode ter tanta influência a ponto de você, né, de você ceder e você mudar a sua natureza por causa daquilo que o outro pensa, que o outro diz, o que o outro fala. É sobre você, não é sobre o outro. Neste caso, é sempre sobre você. Sim? É normal sentir emoções conflitantes ao mesmo tempo? Sim. São camadas diferentes e aspectos diferentes da alma. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos uma coisa só. O ser humano, às vezes, escorrega nessa coisa básica. Nós não somos uma coisa só. Nós não somos só luz, não somos só trevas, nós não somos uma coisa só. Nós somos tudo isso junto. Nós somos inteligentes, mas nós não somos os mais inteligentes do mundo. Nós somos bonitos, mas não somos os mais belos do mundo. Você sempre vai ter alguém mais inteligente que você, mais bonito que você, melhor que você em algum aspecto. E você sempre vai ser melhor que alguém em algum aspecto. Agora, se você se sentir melhor do que alguém, você já é pior do que ele 1000 vezes. Então, vocês entendem que é uma questão de entender o coletivo, mas buscar as correções necessárias no individual, em si mesmo? É mais sobre isso, né? As pessoas sempre estão preocupadas com o que o outro pensa, o outro deixa de fazer, né? E esquecem de cuidar de si, esquecem de cuidar do próprio jardim. Mais uma vez, cuidem da própria vida, né? Que da vida do outro ele cuida. Se te pedir ajuda, estenda a mão. Uma vez, a segunda vez, a pessoa já aprendeu o caminho, levanta se quiser. O problema é que as pessoas ficam insistindo, ficam tentando levar para a vida do outro aquilo que pertence a você e cuidar no outro aquilo que não te pertence, né? Somos viajores do tempo e do espaço, ninguém é dono de nada. Essa é a grande verdade. Sim. É, posso usar minha consciência da alma para melhorar relacionamentos? Sim. Se você entende seus padrões, você entende o outro, né? No momento que a gente se entende, né? A gente começa a interagir melhor, com mais empatia, com mais equilíbrio. É sempre uma questão nossa. É sempre uma questão de empatia. É sempre uma questão de sincronia. Quem não entende a si mesmo, não entende ninguém. Quem não se perdoa, não perdoa ninguém. Quem não se ama, não ama ninguém. Quem não se cuida, não cuida de ninguém. Né? Simples assim.
Sim, Rafa. O que significa integrar minha alma? Acho que primeiro é reconhecer, aceitar e alinhar todas as partes. Aquilo que é interno, para agir com coerência e responsabilidade. Né? Eu tenho que me conhecer. Mais uma vez, autoconhecimento. Quando eu sei o que é minha sombra, o que é minha luz, eu sei lidar com as duas. Eu tenho as minhas sombras. Rafael tem as deles. Quando a gente entende essas sombras, a gente começa a aprender a reagir com elas. Né? A gente consegue conviver com com a própria sombra e trabalhar essa sombra. Quando a gente não reconhece a própria sombra, a gente espelha a sombra no outro. Aí é o outro, nunca somos nós, é sempre o outro. É porque ele me fez isso, ela me fez isso. É porque se ele tivesse isso, porque se ela tivesse feito isso, então a gente passa a depender do outro, né? E quando a gente não deve depender de ninguém. Devemos depender só de nós mesmos, das nossas escolhas. Sim, O que significa entregar minha alma? Integrar minha alma. é você pegar todos os aspectos de quem é você e se conhecer, se amar da forma que você é, se perdoar, entender quem é você em todas as camadas, em todas as experiências, entender que você é a soma do seu passado, do seu presente, do seu futuro, tudo ao mesmo tempo. Que você é o reflexo da sua criança, da sua adolescência, da sua juventude, da sua meia-idade, da sua velhice. Que você é o que você juntou de vidas passadas e o que você está preparando para vidas futuras. Quando você entende essa integralidade, você entendeu tudo. Como perceber padrões antigos sem se julgar? Gente, o julgamento ele é negativo sempre, né? Quando você se julga, você se condena. E não é sobre condenação, é você compreender os seus padrões, no que é que eu estou errando. A gente sabe onde está errando, né, gente? A gente sabe onde está errando, é aquela história. Ah, tô no 10º relacionamento, as pessoas são péssimas comigo. Oi, fica difícil, né? Ninguém presta, só você, né? Então, ou você atrai só o mesmo tipo de pessoa pelo seu padrão de pensamento, é uma repetição. Então você muda. Quando você toma essa consciência, você muda. Não é você se julgar, é você constatar o que não está dando certo e refazer o caminho. Né? Você tem eternidade para fazer isso. Se você quer ficar igual um João Bobo, levando pancada, caindo, levantando, problema seu. Você vai ficar aí 1 milhão de anos aí, ó, sabe? Você todo dia você é reativa com uma pergunta que seu marido, que a sua esposa faz, que seu filho faz, todo dia você é reativa. E todo dia isso acaba mal. Então você aprender, né? Como lidar com essa situação para que ela não se torne um dilema, né? Quando dois brigam sem ter razão, né? Não tem onde botar a mão, né? Já foi. Dois brigam, ninguém tem razão. É igual quando falta o pão, né? Todo mundo briga, ninguém tem razão. Porque o que acontece é que as pessoas estão muito mergulhadas no eu. Eu não posso ser passado para trás, eu não posso ser enganado, eu não posso valer menos do que o outro, eu não posso. Isso já tá, eu sou. Quando eu digo eu não posso ser menos que você, eu já estou dizendo eu sou menos que você, né? Porque não é sobre você tentar mostrar isso pro outro, é você tentar mostrar para você. E quando você mostra para você, você corrige. É simples, eu acho que é um processo muito simples, né? Mas nós ficamos presos a essa metodologia de sofrimento. Nós ficamos presos a essa mesmice. Isso faz parte do ser humano, tá? Mas não quer dizer que seja bom, porque faz parte do ser humano, né? A gente precisa entender sem se julgar, mas caminhar no sentido da luz, do conhecimento, da autossabedoria, né? Saber-se de si mesmo é um processo muito bonito. Se reconhecer, né? Saber quem foi, quem é, quem vai ser, e tá tudo certo, tá tudo bonito, tá tudo lindo. Eu não me arrependo de absolutamente nada nessa vida, nada, nada, não tem nada que eu fizesse diferente se eu voltasse atrás. Nada. Porque se eu sou o que sou, foi por tudo que eu vivi. Se eu tivesse vivido outras coisas, eu era outro Ivan. Eu tô satisfeito com o Ivan que eu sou. Tô lutando para melhorar. Eu tô satisfeito com quem eu sou. Então sinta-se satisfeito por quem você é.
Mesmo se você for uma caquinha de pessoa, sinta satisfeito, porque você lutou para ser essa caquinha. Então vamos lutar para ser mais que uma caquinha, né? Vamos tentar crescer. E isso não acontece com julgamento, isso acontece com a constatação do que e de quem nós somos em cada camada. Minha alma pode ser influenciada por outras pessoas? Sim. Mas você é responsável pelo que você aceita e pelo que você deixa entrar na sua vida. Né? Se você é influenciável, você será influenciado. Né? É aquilo que eu conto aqui direto. Ah, esse marido seu, eu sei não, viu? Esse marido é uma porcaria. Larga esse homem. Ah, se eu fosse você. Aí você larga. Na outra semana ela tá com ele. E o homem faz isso com a mulher também. Né? Então é o seguinte, a gente precisa prestar atenção se quem nos influencia em qualquer nível, se na verdade não tá querendo acabar com o que a gente tem e pegar pra ele e pra ela, sabe? Vocês sabem que uma mulher jamais deveria se meter na vida de outra mulher, passasse ela pelo que passasse, né? Porque geralmente quem se mete teve uma vidinha bem ruinzinha também. Quem é que dá opinião sobre relacionamento? Quem não tem. Tem um monte de gente que nunca teve um relacionamento na vida, fica se metendo no relacionamento dos outros. Passou a vida inteira sozinho, sozinha, e tá se metendo na vida do outro, da outra. Né? Então a gente tem que pensar, essa pessoa tá com uma vida legal? Essa pessoa resolveu a vida dela emocional? Ah, não resolveu não? Tá já com 40, 50 anos, até hoje tá sozinha, aí jogado pras cobras aí, que nem diz o outro. Não porque quer, que daí seria uma solitude linda, mas é pela solidão, porque não conseguiu mesmo manter um relacionamento. E vai dar conselho pra amiga que tá em relacionamento. Sabe? Geralmente porque quer a companhia da amiga, né? E quer que a amiga largue logo aquele relacionamento pra ficar com ela. Então a gente fica esperto, né? Fica esperto. A pessoa só vai influenciar até onde você quer. Até onde convém pra você, né? Alguém vai te dar conselho de dinheiro, essa pessoa conseguiu prosperar? Ah, é um duro, um passa-fome, vai te dar conselho de dinheiro? Com o quê? Com o quê? Ele não sabe nada sobre prosperidade, ele não tem prosperidade, tem que cuidar da vida dele e tentar prosperar. Não tentar ajudar você a prosperar se ele não tem para ele. Eu digo que tem muito cego guiando cego. Tem muito cego guiando cego. Isso eu tô falando não da deficiência da visão, mas do cego espiritual. Tem muito cego guiando cego na espiritualidade. Isso é um perigo. Tem muita gente que tem uma vida pessoal que é um lixo. Eu conheço um monte que vem aqui na frente falar para vocês de espiritualidade e tudo, e a vida deles é um lixo. Tem vida nenhuma. Tem vida de aparência. E a aparência entra no desespero, porque não tem como sustentar essa aparência um mês se não tiver no corre. Tudo é aparência, é só da boca para fora. Né? Não tem nada para chamar de seu, de construtivo, nada, nada. Família destruída, tudo destruído. E tá aí orientando vocês, com a família de vocês, com a fortuna de vocês, né? Falando que vai porque vocês podem fazer o que vocês quiserem financeiramente. E a pessoa não fez nada. A pessoa não tendo que cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Mas vem aí falar para vocês de prosperidade. E essas pessoas influenciam terrivelmente a vida dos outros. As pessoas têm um poder de influência incrível. Mas aquele que crê, aquele que busca, vale tanto quanto. Vale tanto quanto, porque se deixa enganar. Então, sim, pode influenciar, mas você tem que permitir. Só um momento. É, Como lidar com dor que vem de memórias antigas da alma? Então, gente, primeiro, toda dor antiga é falta de perdão. Né? Porque se nós voltarmos no tempo, todos nós fomos assassinados, todos nós assassinamos, todos nós sofremos violência de todos os níveis, todos nós praticamos violência de todos os níveis. Não tem uma alma sobre a terra que não tenha cometido atrocidades em algum tempo, em alguma existência. Então, quando vem aquela ferida na alma,
seja consciente ou inconsciente, seja dessa vida ou de outras vidas, a gente tem que cutucar e fazer um trabalho de perdão. Quem passa por tratamento comigo aprende a fazer isso com maestria, né? Quando nós curamos dores muito antigas. Mas é o perdão, o caminho é sempre o perdão. O caminho é sempre o perdão. Pelo outro, por si mesmo, por si mesma, né? Pela outra. Vamos deixar de uma forma bem aberta isso. Então é quando a gente aprende a perdoar. Esse perdão pelo que se lembra e pelo que não se lembra, pelo consciente e pelo inconsciente. O trabalho de perdão é o caminho de toda a felicidade. É possível sentir paz mesmo com conflitos internos? É um paradoxo, né? Porque todos nós temos conflitos internos, em níveis diferentes. Todos nós temos conflitos internos. Tá? Ah, esses conflitos, eles têm por característica nos afastar, nos tirar dessa consciência de paz, né? É aquilo que a gente fala, que tá sempre com uma pulguinha atrás da orelha, tá sempre incomodado, tá sempre com dor, tá sempre com alguma coisinha assim. É aquela coisa que às vezes a pessoa tá num ambiente feliz, de alegria, de festa, e tá por dentro, tá assim, nossa, mas não tô legal. Aí eu tô aqui, mas sabe, não sei se é isso que eu queria, sabe? Sabe aquelas coisas assim? Isso é porque o conflito interno às vezes impede que muitas pessoas encontrem o seu caminho de felicidade, o seu caminho de alegria. Isso é muito mais comum do que se imagina. Então, sim, é possível, se você conseguir, no momento que vem aquele conflito, você dizer: bom, esse conflito diz respeito ao meu trabalho, agora eu estou com a minha família. E eu vou estar em paz aqui com a minha família. Bom, esse conflito é lá da minha casa, agora eu estou no meu trabalho, eu quero ter paz no meu trabalho. É a gente conhecer cada camada dessa cebola e conseguir ser vários dentro de um. Nós nunca vamos conseguir ter paz 100% em todos os aspectos da vida. Isso não existe. Todos nós vamos ter algum tipo de ataque, algum tipo de pensamento torto, de intrusão, né? De entrão mesmo na vida da gente. Isso é comum, tá certo? Agora, tem que aprender a lidar com eles, porque a paz independe de qualquer coisa. A paz é um lugar dentro da gente, é uma decisão, não é um sentimento. Como equilibrar pensamentos, sentimentos e ações da alma? Ai, gente, é complicado, né? Uma pergunta meio sem pé, sem cabeça, porque o que que acontece? Do jeitinho que a progressão é feita dessa forma, a regressão também é feita dessa forma. Então, se você tem uma ação que que você percebeu que foi além do limite, né, uma ação que trouxe uma reação em cadeia, porque toda ação tem reação, né, tudo que você faz tem volta e às vezes é automático, né, se você dá um empurrão, você leva um soco no meio da orelha, então é assim que funciona a vida, não é assim? Né. Então é você saber, né, qual é o seu padrão de pensamento, esse padrão de pensamento que traz aquelas emoções que podem ser terríveis às vezes, aquelas emoções de ódio, de rancor, de vingança, são emoções, né. Isso vai trazer ações tão pesadas quanto. Então é fazer o caminho inverso. Antes de ter a ação, raciocinar o que está acontecendo, né, gente. E equilibrar isso, equilibrar isso. As ações, você precisa ter deixado que isso tenha se transformado em emoções, em sentimentos, né. E esses sentimentos trazer para uma ação mais severa. É uma questão de consciência, é uma questão de aprendizado diário. Nós temos que aprender a não ser tão reativos. Eu tenho por reação o seguinte: se me incomoda o emocional que chega no meu sentimental, a ponto de influenciar a minha vida fisicamente, de eu me sentir desconfortável, eu simplesmente digo: ok, tá tudo bem para você, para mim tá ótimo. E a partir daquele momento,
eu construo distanciamento. Então, antes de ter uma ação, uma reação, uma reativa, digamos assim, uma coisa reativa mais pesada, eu me afasto. Então a gente é saber se afastar de tudo aquilo que vai dar ruim, né. E a gente sabe quando vai acontecer. Você sabe. Você que fez essa pergunta, ou vocês que fizeram essa pergunta, que na verdade é um coletivo, né, vocês sabem como reagir. Vocês sabem quando vocês vão rodar a baiana, cigana, morgana e mais alguma coisa. Então segura a onda, né, segura o facho, baixa a crista, porque depois de feito não tem jeito, tá feito. Sim. Como equilibrar pensamentos? Eu falei essa, né? O que acontece se ignorar sinais da alma? É o que as pessoas mais fazem, né. A alma dá avisos, né. "Ah, não tô me sentindo bem, não tô legal. Hoje não tá legal isso, hoje não tá bom isso, está dando ruim", né. "Mas eu vou engolir esse abacaxi com casca e tudo, atravessado", né. Isso é bobagem da minha alma, isso é então o que acontece com isso? O que é um pequeno aviso hoje, uma pequena ventarola, amanhã vem como um furacão, amanhã vem como uma tempestade, como um tornado. Então tudo aquilo que você sufoca na alma um dia explode. É isso que acontece. Qual é o maior benefício de compreender a arquitetura da alma? É a diferença entre viver evoluindo e viver estagnado. Quem consegue arquitetar uma boa solidificação, sentimentos elevados, de conhecimento, de trabalho, do que precisa ser mudado, do que precisa ser trabalhado, consciência do que não pode ser mudado ainda, respeito, auto-perdão, auto-amor, né, o amor próprio. Quando você eu acho que o maior benefício é esse. Eu creio que o maior benefício seja esse. É você conseguir se localizar dentro dessa desse estado. É você conseguir se solidificar dentro dessa realidade, né, que você constrói através dessa arquitetura da alma. Constrói através do nisso não tem nada quebrado para ser consertado, mas o que pode ser reformulado, repensado e ressignificado. Isso é o principal. Qual é o maior bene... Qual é o maior bene... já foi Já a última, então acabou então, essa foi a última. acabaram as perguntas? Uhum. Ok. Você não foi na ordem das perguntas e se perdeu, né? É. Por que você não foi na ordem? Era mais fácil para você. Hã? Era Não, eu mais fui na fácil. ordem. Você se perdeu aí, repetindo as mesmas perguntas. Mas é normal isso, porque são muitas perguntas, né? Vai se perdendo no andar. Bom, então acho que é isso, né? Então nós terminamos, porque o nosso assunto hoje não tem não tem vocês colaborando com perguntas, são as perguntas previamente selecionadas, né? Foram bem umas 20, né, Rafael? Foram umas 20, é. Foram umas 20 perguntas. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado por estarem acompanhando. Obrigado pelos superchats que vocês devem ter deixado aí, que são sempre os mesmos, né? Nós agradecemos sempre. A gente agradece a presença, agradece os likes. Que a luz esteja conosco, ela está entre nós. Gratidão, Maria Santíssima. Gratidão, nosso Mestre Jesus, Mestre Angemã, todos os mestres sonados, todos os anjos, arcanjos, especialmente Ariel, meu amor, meu anjo querido, que sempre me acompanha, sempre nos acompanha. Gratidão a cada um de vocês e gratidão, Rafinha. E até o Gratidão. nosso próximo encontro. Namastê, o Deus que habita em mim, sou do Deus que habita em você. Até o nosso próximo encontro.